Antes de começar, queria fazer uma oração para a gente... tem um assistente aqui. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Não. Só interceder, né? Tá certo. Bom, antes de começar, eu queria fazer uma oração para que Deus pudesse nos abençoar, nos usar como instrumento, ser transmissor da palavra, para que a gente possa trazer a palavra de acordo com a sua vontade, sem filtros humanos, sem restrição, para que Ele acesse as pessoas que Ele precisa acessar através da palavra, para que a gente continue sendo esse fluir de águas que vem da fonte dos céus, e que a gente consiga atingir os objetivos que Ele espera para a nossa vida através da palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Bom, só compartilhar um pouquinho da ideia para essa palavra. Eu comecei a pensar e estudar e meditar sobre a palavra, sobre o tema, né? Que é a revelação do tabernáculo do testemunho. E aí comecei a rodar vários versículos referente a isso, e já tinha montado um pré-esqueleto, mas aí Deus, como sempre, surpreende a gente, e Ele me fez uma pergunta no meio dessa montagem, que é: beleza, eu acho que faz todo sentido em tudo isso, mas e a pessoa que lê esse enunciado e não entende nem o que significa o que está escrito? Então ele falou: coloca todo mundo na mesma página. Então eu quero, antes de fazer a palavra, eu quero só dar uma introdução inicial sobre o significado, para quem não entende, né? Eu sei que a maioria, todo mundo que está aqui entende, mas quem está assistindo, ou alguma outra pessoa que vê isso no futuro, pode ser que não entenda a hora que lê, né, a revelação do tabernáculo do testemunho. Porque antes disso, o nosso tema central é a concordância na palavra. E a gente não vai conseguir concordância se todo mundo tiver, pelo menos, entendendo o que significa essa frase, enunciado principal. Então eu só queria explicar um pouquinho sobre isso. E aí eu fui pesquisar sobre os termos, sobre as palavras em si. E falando sobre tabernáculo, não sei se todo mundo sabe exatamente o que significa, mas tem alguns significados, né? E o primeiro deles é a tenda que os hebreus guardavam a Arca da Aliança. Residência, habitação ou morada, de acordo com a Bíblia hebraica. Era a habitação terrestre de Deus. Então essas são algumas possíveis significados, de acordo com algumas vertentes, tanto dicionário como a Bíblia e outras coisas nesse sentido. Só para a gente começar a contextualizar e entender. No final eu vou amarrar as coisas para a gente entender aí. Tá? E o que é o testemunho? Segundo o dicionário, testemunho é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. É uma prova. Então a gente está falando que é uma prova, né? E aí ele está falando também que é o registro com que faz com o intuito de fundamentar algo. Geralmente é uma passagem da própria vida. Então, testemunho é uma passagem da própria vida, que no termo religioso é uma comprovação de algo que aconteceu. Tá? Então, o testemunho, a gente falou do testemunho do tabernáculo e a revelação. A revelação é o ato ou o efeito de revelar, declaração, denúncia ou configuração, revelação de um segredo. E aqui a gente consegue entender que, juntando tudo, é a revelação do quê? Do tabernáculo, que a gente está falando que é a morada de Deus na terra, e dentro desse tabernáculo aconteciam os testemunhos que eram vividos mediante as experiências com Deus. Então, a gente já consegue contextualizar um pouco, né? E aí, só explicando para quem não sabe, dentro do tabernáculo que existia, o que é, eu vou dar só um overview bem rápido também para a gente entender como era o tabernáculo. Eu acredito que a maioria já sabe, mas é bom a gente explicar um pouquinho. O tabernáculo, então eu vou ler um pouquinho aqui só para vocês entenderem, mas bem rapidamente, tá? O tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. Seu propósito era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. E tabernáculo significa tenda, como a gente já disse anteriormente, é morada, tenda, habitação, né? No Monte Sinai, depois que tirou os israelitas do Egito, Deus deu a Moisés as indicações de como construir esse tabernáculo. E aí sim, ele diz como tem que ser. Seria um lugar sagrado, abençoado pela presença de Deus. Ali os israelitas poderiam oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados e adorar a Deus. E aí eu falo exatamente, fisicamente, como que ele era. Ele era uma tenda retangular muito grande, feita de várias camadas de cortinas apoiadas em colunas de madeira, revestida com metais preciosos.
À volta da tenda havia um pátio retangular, delimitado por mais cortinas e colunas. O povo ficava dentro do pátio do tabernáculo, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios no altar do holocausto e abençoavam o povo. Uma bacia de bronze com água ficava na entrada da tenda, para os sacerdotes se lavarem antes de entrarem. Dentro da tenda havia um candelabro que iluminava o local, uma mesa onde se colocava os 12 pães. Esse era o lugar santo, onde as pessoas, os sacerdotes, podiam entrar. No fundo da tenda havia uma parte separada por um véu, um grande véu, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, a gente tem dentro do... ainda tem uma separação que fica onde fica o santo dos santos. Ali ficava a Arca da Aliança, que eram os grandes símbolos da presença de Deus. Eu estou falando bem rápido, gente, só para não ficar muito maçante, mas depois quem quiser se prolongar e aprofundar sobre isso, é só pesquisar e entender mais a fundo. Mas eu só queria dar uma pincelada para a gente entender todo esse movimento de conversão do tabernáculo para até os dias de hoje, que eu vou chegar nessa parte. E do lado de fora, junto do véu, ficava o altar do incenso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar do Santos dos Santos, no Santíssimo. Então, só podia entrar ali uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelos pecados de todos o povo. Ninguém mais podia entrar naquele lugar tão sagrado. E o tabernáculo representa como Deus se relacionava com as pessoas. Então, ali, era como Deus se relacionava com a gente naquela época. Através do tabernáculo, né, através dos sacerdotes que acessavam o tabernáculo. Então, esse era o relacionamento que a gente tinha com Deus, através deles que acessavam no tabernáculo, né? Aí, agora que a gente começa a explanação, já expliquei um pouquinho para vocês o que é, a gente acha que todo mundo entendeu o que é tabernáculo, quem não entendeu, pesquisa um pouco mais, para entender, se ficou alguma dúvida. E agora eu quero só explicar uma outra coisa. Vocês sabem qual que é a diferença de tabernáculo e templo? A diferença, também é uma diferença em escritas, né? Porque se a gente for pensar em analogias, ou símbolos e tal, aí é uma outra coisa. Mas a diferença é que tabernáculo é algo que foi construído, essa casa de Deus foi construído no deserto, de uma forma móvel, que eles podiam levar isso para outros lugares, e o templo depois é algo que foi construído definitivo, já por Salomão, na hora que ele construiu o templo e levou todos esses apetrechos, essas simbologias que existiam, para dentro do templo já construído definitivo. Então, essa é a diferença. Então, templo é algo fixo, tabernáculo é algo móvel, só falando do ambiente, tá? E aí, nesse momento, vamos voltar aqui agora, só para ler nossa passagem de hoje, que vai ser Apocalipse 15, 5. E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. Isso foi escrito por João, na época ele estava exilado lá em Patmos. E é muito legal a gente entender isso, porque relata, né, a série de profecias no meio de uma divisão, porque ele, ali no Apocalipse todo, ele relata várias profecias que estão por vir, e aí no meio dessa ele faz, e disto olhei e vi o templo do tabernáculo de testemunhos que se abriu nos céus. Parece algo até um pouco fora de contexto, se você ler todo o resto, porque vem ali os 7 selos, as 7 taças, enfim, uma série de coisas, e parece que ele joga isso assim como se fosse algo ali fora de contexto, né? Mas como a gente sabe que não tem nada fora de contexto, aí ele dizia aqui, ó, que aí, nesse momento, ele está representando o que Deus, nesse momento que ele vê o tabernáculo lá, com o nosso relacionamento com Deus através do tabernáculo, ele está representando o que Deus tem de propósito, de conexão para a gente, né? Então, nesse momento, espera aí um pouquinho, aqui. E aí, nesse momento, a gente tem a vinda, né, de Cristo. Porque Cristo, a partir do momento que ele vem, ele muda esse relacionamento do tabernáculo com a gente. O tabernáculo deixa de ser aquele lugar existente físico e ele passa a habitar dentro da gente. Aí Cristo, ele deixa de ser o tabernáculo, na verdade, ele não é que ele deixa de ser, ele não é mais aquele lugar habitado físico através, a gente precisa usar o sumo sacerdote, a gente passa a ser o templo de Deus, e aí o acesso muda, e Deus deixa de ser Deus para ser um Deus Pai. A gente deixa de ser aquele Deus
só distante, que a gente precisa de intermediadores para a gente ter esse contato de Pai. Né? E como a gente pode ver, 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas é nós e nós por Ele. E aí que está a diferença de um pai de criação, que é quando a gente vê através do tabernáculo, dessas situações, é um Deus que é um Deus criador. E a partir de então, a gente passa a ter esse Deus de filiação, que é um Deus de relacionamento, um Deus realmente de pai, que a gente pode se relacionar, né? E aí a gente só precisa tomar um certo cuidado. Qual é esse cuidado? Para a gente não voltar ou não forçar de uma forma, independente de ser consciente ou não, a estar debaixo desse juízo, porque ele não é mais um pai de juízo. Claro que aquele Deus do Antigo Testamento ainda existe, mas ele quer criar um relacionamento com a gente de filho, né? E a gente está embaixo da graça. A partir do momento que a gente está embaixo da graça, o relacionamento muda, né? A gente tem que agir de forma diferente. E aí a gente tem que entender, e eu sempre gosto de usar a expressão, quando a gente está num momento igual esse, de comunhão entre irmãos, principalmente aqui no altar, em igreja, o que acontece? A gente tem que trazer a consciência que esse momento é como se a gente estivesse acessando o Santo dos Santos. Por quê? Se não existe mais o templo físico lá, o tabernáculo físico, ele está dentro da gente, a partir do momento que a gente está buscando ele, querendo acessar, a gente está acessando também o Santo dos Santos. Mas a gente não entende dessa forma, porque a comunhão com o irmão, a gente está clamando juntos Deus, é a mesma coisa como se a gente estivesse acessando o Santo dos Santos. Né? E aí a gente acha que é uma coisa informal, tal, a gente não dá o devido importância, o devido contexto para aquilo, né? Para esse momento. E aí tem pessoas que tratam isso de qualquer forma, que vivem isso de qualquer jeito, mas a gente tem que dar a devida importância para esse momento de comunhão, esse momento de buscar, porque às vezes a gente leva para o lado ao contrário essa questão do acesso como pai. A gente banaliza e acaba trazendo isso para um contexto pejorativo, o que prejudica, de certa forma, o nosso relacionamento. Porque é igual com o pai. Se você tem um pai e você trata ele, um relacionamento de pai saudável, é muito positivo. Mas se você trata isso de uma forma ruim, pejorativa, ou banal, ou se você trata de qualquer jeito, esse relacionamento ele vai ser muito ruim. O seu pai não vai te respeitar, você não vai ter respeito pelo seu pai. E a gente sabe que um dos primeiros princípios é a honra, honrar pai e mãe, né? Então, e a gente tem que ter essa consciência e estar realmente intencional para construir esse relacionamento com Deus. Né? Não estar agindo de uma forma, de qualquer forma, uma forma que não seja ao agrado dele. E como diz aqui em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês creem em Jesus? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. Porque ele que nos dá acesso à vida eterna. Não tem outro caminho. E aí essa pergunta é uma pergunta que eu tenho que fazer sempre e questionar. Porque se a gente não aceita e não acredita, que não crê em Jesus, esse caminho da vida eterna, ele está tomando outro rumo. Então, vou perguntar de novo. Você crê em Jesus? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente. E não é um crer de falar, eu creio. É um crer de professar o ato mesmo de crer. De ter convicção, de andar debaixo dos desígnios dele, de seguir o exemplo dele. Né? Porque senão, é só falar da boca para fora. A gente pode falar tanta coisa e fala tanta coisa, mas e cumprir mesmo, e os atos que justificam isso, que corroboram com o que a gente está falando, né? João 17,3 também diz, a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro é o Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Aí eu quero fazer uma pergunta de novo para vocês. Vamos ver. Você crê em Jesus? Essa é a pergunta, hein? Porque fala para o seu irmão do lado aí, ó. O Senhor é o seu único e verdadeiro Deus. A vida eterna tem acesso somente através de Jesus.
A gente precisa sempre falar isso. Sempre. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho, tá? E não acreditar nisso nos leva a pecar. Você entendeu? Quando a gente não acredita nisso, a gente já está cometendo um pecado. E além de não ter todos os bônus de acreditar nisso, que é o caminho e o acesso à vida eterna. Igual fala aqui em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é em quem? Em Cristo Jesus. Esse é o único caminho, tá? Tem medo da morte? A pergunta aí, tem medo da morte? Você tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Só tem medo da morte quem? Quem não tem intimidade com Deus, quem não tem relacionamento com Deus, quem não entende o que está escrito para o que vai acontecer depois da morte. Morte do corpo, tá? O espírito é eterno. Quem acredita e confessa Jesus como seu Salvador, não tem medo da morte, né? Se tiver, ainda tem alguma coisa a ser ajustada, né? E, quem não tem intimidade com Deus também tem essa situação de ter medo da morte, né? Igual está escrito aqui ó, em João 3,33, todo aquele que aceita seu testemunho, confia que Deus é verdadeiro. A partir do momento que você confia que Deus é verdadeiro, você aceita o testemunho dele, então o testemunho dele é quem? Quem é o testemunho de Deus? Jesus. Então, de novo, a gente remete para Jesus. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, não tem como a gente fugir disso. Então, independente do que acontecer, ele sempre vai permanecer para sempre, sempre, não tem outra opção, né? Às vezes a gente acha que, porque algo que a gente não gostaria que acontecesse, aconteceu, mas na verdade, a gente tem que entender que a única coisa que é para sempre, somos nós como espíritos, e Deus, Jesus, esse é o caminho, sempre, né? E aí, em 1 João 5, de 11 a 12, fala, este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você vê como isso é forte? Vou ler só esse finalzinho aqui, ó. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Cara, enfim, sempre, eu vou reforçar algo que eu disse semana passada, que eu acho que faz todo sentido com o texto. Sempre há tempo de voltar para o caminho, e o único caminho é Jesus. Sempre, sempre. Por mais que você ache que não tem tempo, enfim, já estou velho, enfim, qualquer desculpa que você pensou na sua cabeça nesse momento, qualquer uma. Sempre há tempo de voltar para o único caminho, tá? Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha isso, hein? Eu não canso de repetir, porque eu acho que isso é muito importante. E aí a gente entende que quem não tem um Filho como o caminho único, ele pode estar se apoiando em vários caminhos, né? Tem as pessoas que se usam de caminho outras coisas, eu não quero nem ficar referenciando aqui, mas tem várias outras formas de usar como caminho, né? Cada um que está usando esses caminhos alternativos sabe quais são, né? Infelizmente, não vai ter a vida eterna. Não sou eu que estou falando, tá? Às vezes, alguém aí que está me assistindo, ou alguém aqui pode achar que, nossa, mas não sou eu, está escrito aqui, ó. Procura aí na Bíblia, ó, vou falar para vocês, aonde vocês procuram? 1 João 5, de 11 a 12. Esse daí é o 12, na verdade. Pode pesquisar aí, vai estar escrito lá. E aí, não tem a opção de falando assim, olha, quem tem o Filho, ou não tem o Filho, pode usar se isso ou se aquilo. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condicional, mas olha, mas isso, não tem condição, gente. Entendeu? É único e exclusivo, não tem caminho. E aí eu vou fazer um convite de novo, volte para Jesus como seu caminho. Eu acho que a gente tem que frisar isso muitas vezes e falar toda vez que a gente tiver oportunidade. Porque qual que é o objetivo da gente como cristão, né? Eu hoje posso falar com franqueza, me considero cristão, mas não me considero um pastor, porque, enfim, uma série de coisas, eu estou ainda no caminho, aprendendo e tudo mais, mas eu tenho a oportunidade de estar falando aqui, não sou melhor que ninguém, que poderia outras pessoas falar melhor que eu estar aqui,
Mas o que eu entendo como ser cristão hoje, uma das coisas, são várias, mas uma das coisas é o alerta que a gente tem que dar e oferecer para as pessoas que a gente gosta ou não gosta, não importa, porque Deus em nenhum momento falou que você tem que escolher as pessoas, não é isso. Você vai amar o próximo se for seu tio, você vai amar o próximo se for seu melhor amigo, ele não tem isso. É outra coisa que não tem condicional, é ame o próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Todos. Não tem o próximo fulano ou ciclano. Então, acho que esse lifestyle de cristão, que é seguir Cristo como seu único e suficiente Salvador, é isso que a gente precisa sempre estar falando com as pessoas. Porque se a gente acredita de fato que isso que é a vida eterna, se esse é o único caminho que é a vida eterna, por que a gente não quer que outras pessoas também tenham essa possibilidade de saber e escolher isso? Então, a gente tem sim que estar falando isso todo momento é oportuno, né? E aqui, em 1 João 2,25 fala, e nessa comunhão, quem que é a comunhão? Quem é a comunhão? De novo apontando para nosso Jesus. Desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Então, Ele nos prometeu como? Quando a gente desfruta na comunhão. Olha para você ver de novo, testificando isso, né? E aí, aquelas visões do tabernáculo que ele está tendo e manifestando, lá em João, quando ele manifesta aquela visão do tabernáculo, que ele falou, o céu se abriu, e eu vi o tabernáculo, aquela manifestação era a manifestação de quem? De Deus, né, do Antigo Testamento, né? E ele que criou Cristo, e se tornou realidade. Então, por isso que quem está em Cristo tem a vida eterna. Uma coisa está relacionada totalmente à outra, porque aí a gente entende que toda aquela questão do tabernáculo estava testificando quem de novo? Cristo. Então, no final, se a gente começar a ler e entender, é tudo sobre Jesus, né? Aí, se você ler todas as passagens, todas as situações, no final, tudo tem a referência para Jesus. Olha que o Paulo nos fala em Hebreus 10, de 19 a 21. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Olha para você ver, ele não está falando mais que é por conta do sangue da cabra, que é por conta do sangue do camelo, enfim, qualquer coisa lá da época que eles faziam, o sangue do pombo, enfim. É pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, a gente pode entrar em confiança no lugar dos santos. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar. Então, olha para você ver, pela morte dele, primeiro está falando que é pelo sangue, agora está falando pela morte. Ele abriu um caminho novo, que não existia. O que é novo é algo que não existia. Então, não tinha esse caminho. Ele foi lá e abriu um caminho, e ele entregou para a gente esse caminho, a gente poder acessar através dele. Esse caminho novo e vivo, para a gente acessar essa cortina dos Santos. Olha que maravilha! Ele abriu um caminho para a gente que não existia. E aí, 21, em uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Isso também é muito forte, hein? Que na época existiu o sumo sacerdote. Hoje o sumo sacerdote que pode acessar somos quem? Somos nós. A gente pode acessar, porque ele abriu um caminho para a gente, que não existia. Olha a magnitude disso. A partir do momento que a gente olha para esse caminho e entende que é o único caminho a seguir, fica tão leve a caminhada, fica tão leve, que as outras coisas faz pouca diferença. E aí a gente começa a entender aquela passagem que fala da paz que excede todo entendimento. Porque a gente segue um caminho e a gente sabe que aquele caminho é o caminho que vai levar para a vida eterna, que vai nos trazer a salvação. E não é tipo algo que é uma possibilidade. É algo concreto, é algo real. Todas essas passagens que eu estou lendo é para testificar isso, para contextualizar isso. E assim, eu peguei só algumas, porque tem muitas, né? Então, se a gente começa a pegar muitas, eu ainda achei que eu peguei muitas, mas enfim, eu espero que esteja fazendo sentido, né? Então, a partir de então, a gente é o sumo sacerdote, a gente tem acesso. E aí, o que a gente precisa? Nesse momento, a gente tem que assumir que a gente tem que ter ousadia e tem que ter a intrepidez
para acessar o Santo dos Santos, porque também o acesso já nos foi dado. A gente tem o caminho, ele já derrubou o sangue lá pela gente, nos lavou dos pecados, nos deu o acesso, a gente sabe que ele é o único caminho. Só que se a gente não acessa, isso fica distante. Aí você vai falar, Deus fica distante da gente? Não, a gente fica distante dele. Entendeu? Por quê? Porque a gente não busca. A gente não busca. É a mesma coisa de você falar, tipo, que tem uma luz aqui, ó. A luz nunca vai se afastar da gente, ela está ali paradinha. A gente se afasta da luz. Tanto é que se eu sair aqui, ó, você vai começar a ver que eu vou ficar escuro na tela lá. Porque eu estou me afastando da luz. E é a mesma coisa. Você entendeu? E a gente tem que ter essa ousadia para acessar o Santo dos Santos. E a gente não precisa mais ter a arca, a gente não precisa mais ter o véu, a gente não precisa mais da mesa, a gente não precisa de todas essas outras coisas que existiam lá dentro do tabernáculo. Porque Jesus é todas essas coisas. E aonde Jesus está, e aonde esse tabernáculo está? Dentro da gente. Então, o acesso não precisa de alguém que venha, um porteiro, abrir uma chave para você, ou alguém que você precisa pedir uma autorização, já está com a gente. A gente já tem. É só dar o primeiro passo. É só ir no caminho da luz. Pode parecer pejorativo, né? Ir no caminho da luz. Geralmente se usa esse termo quando a pessoa está para morrer, né? Mas não é isso. É o caminho da luz, que é Jesus. Essa é a luz. Você entendeu? Tudo isso da arca, olha para você ver. A revelação do tabernáculo do testemunho. O que é isso? Agora que a gente teve esse bate-papo, essa conversa, o que é isso? É Jesus. A revelação do tabernáculo é Jesus. Essa revelação é Jesus. Quando eu comecei a ver e entender, eu falei, nossa, é Jesus essa revelação do tabernáculo, né, do testemunho. Porque a revelação, a gente já sabe, quem veio para revelar? O tabernáculo também é ele. E o testemunho maior de Deus, quem é? É ele. As 3 palavras que tem ali, remete a ele. Aí eu comecei a entender e pesquisar, eu vi que tudo remete a ele. Então a gente pode falar qualquer coisa, que a gente tem o relacionamento e a ligação que aponta para ele, para Jesus sempre. Você entendeu? Agora, o que vocês entendem como tudo aponta para Jesus? De novo, eu vou voltar em cima do mesmo ponto e bater na mesma tecla. Porque não existe outro caminho. Não canso de repetir isso, porque é isso que precisa estar gravado na nossa cabeça. Porque não é só isso que a gente precisa viver. A gente precisa incentivar outras pessoas a viverem isso. Esse é o nosso papel. Gente, vamos levantar essa bandeira. Eu levanto essa bandeira. Entendeu? E como eu já disse antes, agora não é mais pelo sangue de um animal que você vai lá e falar, ô fulano, vamos matar um animal aqui para consagrar a Deus. Não, Jesus já fez. Já está lá o caminho aberto. Você entendeu? E agora a gente tem a possibilidade de ter uma intimidade. Eu falo possibilidade porque não é possibilidade pelo lado de Deus, é possibilidade pelo nosso lado, de ter uma intimidade com Deus. Porque Ele veio e abriu a porta para a gente. Ele deu o passo gigantesco, a gente só tem que começar a dar os primeiros passos, mesmo que pequenos. Desculpa, o maior passo Ele já deu. Já fez pela gente. Agora a gente seguir a caminhada. E o que Ele é para a gente? Um novo e vivo caminho. Ponto. Aí você fala, mas só isso? Sim, porque agora a gente está debaixo da graça. Quando a gente fala debaixo da graça, pode parecer também algo simples. Mas se a gente for falar de graça, é algo que rende, sei lá, uma série aí de muitas coisas para ser faladas. Mas resumindo, a graça é algo... Como é que eu posso resumir de uma forma simples? É difícil resumir graça, né? Mas a graça é o acesso, eu vou te dizer de uma forma bem simples, é um acesso que a gente tem com Deus. Bem simples, né? Bem simplório mesmo. Tá? Para que a gente possa entender, mas eu acho que também a graça, da mesma forma que eu expliquei um pouco da revelação que está escrito aqui, ó, a revelação do tabernáculo do testemunho, eu falei um pouco das palavras, também procura entender e pesquisar um pouquinho o que é essa graça. Porque eu acho que faz sentido e cabe um estudo aí de cada um. Porque assim, a gente também não pode falar que a gente é cristão, de vir aqui, sentar, ouvir o que quem está aqui na frente falando, né, ministrando, ou você que está em casa, a mesma coisa. É importante, quando eu falo alguma coisa que você tem dúvida do que eu estou falando, ou qualquer outra pessoa fala,
vai na Bíblia e pesquisa, estuda. Isso é ser um cristão ativo, isso é seguir os passos de Jesus. Porque você acha que se alguém chegasse na época lá e falasse alguma coisa que ele não concordava, ele ia só dizer amém? Não, não é isso. A gente precisa sim praticar. Né? Essa prática é o seguir os caminhos, é entender o que está acontecendo, é querer ajudar mais pessoas. Né? A graça é o que nos leva a essa conexão nova. E aí a gente tem que agradecer, porque a gente não tem mais que viver pela lei, que era tipo antes de Jesus. Não tem mais. Agora é pela graça, e por isso a gente pode dizer o quê? Abba, Pai. A gente pode dizer Abba, Pai. Antes que a gente não tinha esse acesso. Olha que louco a gente entender que agora a gente tem um relacionamento de pai para filho com Deus, sendo que antes a gente não tinha. As pessoas não tinham. Olha o caminho, olha o sacrifício de Jesus para tornar isso possível. Né? E para finalizar, eu só tenho uma coisa para dizer, e a gente tem que dizer isso sempre em todos os lugares, em nome de Jesus. Sempre, em nome de Jesus. Porque esse é o nome dos nomes, esse é o verbo que se fez carne, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor, Ele é o único, exclusivo Salvador. Eu espero que quem não tenha assumido isso, assuma, porque não existe outro caminho, tá bom? E é isso. Queria agradecer a todos que compartilharam desse momento e que puderam compartilhar e entender a palavra.